Boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bem. É um prazer estar aqui essa noite para a gente tratar desse assunto que entendo seja de grande relevância para nós, corretores de imóveis. Antes de mais nada, eu quero agradecer à diretoria do Cresce por me dar essa oportunidade de estar aqui essa noite, na pessoa do nosso presidente José Augusto Viana Neto. Quero agradecer ao pessoal da comunicação, que igualmente na pessoa da Maíra e da Cristiane puderam me dar todo o suporte. Aos rapazes do DAV, que igualmente prepararam essa apresentação para ilustrar melhor a nossa palestra. Quero agradecer também ao nosso colega Wagner Nogueira, que me deu todo o apoio legal, porque eu sou corretor, não advogado, e ele, como advogado, pôde me instruir bastante sobre alguns aspectos dessa palestra. Muito bem. Então, alienação por iniciativa particular, uma porta que também se abriu no judiciário para nós corretores de imóveis. Nós temos lá aquela primeira porta que foi aberta através da possibilidade de ali exercermos a nossa atividade como avaliadores imobiliários. A alienação por iniciativa particular é uma modalidade que foi inserida no Código de Processo Civil através do artigo 685-C. Tudo que nós vamos tratar aqui será válido, segundo informação de última hora do Dr. Wagner, até dezembro. A partir do dia 1º de janeiro vai ter algumas modificações e que a gente vai observar junto e ele vai me dizer se eu esquecer de alguma coisa. Então, e eu peço licença aos colegas que também sejam advogados, porque a linguagem que eu vou utilizar aqui será mais simples possível para melhor entendimento de todos. Alienação por iniciativa particular é a venda de um bem imóvel quando no judiciário houver a penhora de um bem para garantir uma dívida entre partes que estejam litigando, e esse imóvel normalmente ia, depois de penhorado, para ser leiloado, ou seja, ele iria se buscar algum arrematante através de um profissional que não era especializado na área, no caso de imóveis. Desde esta ocasião, 2006, quando se instituiu este artigo, esta modalidade, criou-se a possibilidade, então, entre partes que estejam litigando, de que qualquer uma delas pode indicar ou chamar para si a possibilidade de vender aquele imóvel no mercado e, mais interessante para a gente, de nomear, indicar ou pedir que o juiz nomeie um corretor para fazer a venda daquele imóvel que está penhorado para garantir a dívida. Isso está previsto nesse artigo 685, como eu acabei de dizer, e o juiz vai fixar, nomeado o prazo, nomeado o profissional, vai fixar um prazo para que o profissional possa desenvolver essa atividade. Como é que ela será feita? Ela será formalizada através de um termo que, depois, assinado pelas partes, vai ser montado um conjunto de peças obtidas, extraídas do processo, que vai formar uma carta de alienação, que vai ser levado ao registro imobiliário para formalizar aquela alienação, aquela venda. Os tribunais, então, poderão expedir provimentos que vão detalhar como isso ocorre. Então, através dessa resolução número 160, de 8 de novembro de 2011, foi regulamentado o procedimento de alienação por iniciativa particular. Considerando o que, quando se instituiu essa modalidade, notou-se a necessidade de dar mais celeridade aos processos que tinham essa característica. E nada melhor do que um corretor de imóvel que tem especialidade no assunto para que trate da venda da alienação, que busque um comprador, um arrematante, para aquele bem que está penhorado nos autos. Muito bem. Então, nessas obrigações decorrentes de uma ação
entre partes. Havendo a necessidade, pode-se, tanto a parte autora quanto o réu podem solicitar a nomeação ou indicar um profissional corretor de imóveis. Esse credenciamento vai se dar em cada uma das varas que existem, no nosso caso, na cidade de São Paulo. Expressamente aqui na Zona Sul, nós temos o Fórum do Jabaquara, que tem 4 varas, o Fórum de Santo Amaro, que tem 7, o Fórum Central, que tem 40, e assim por diante. Tem outras que depois eu posso dizer para vocês. Muito bem, o credenciamento dos corretores vai se dar com um preenchimento de condições específicas determinadas pelo juízo. Entre elas, o corretor tem que ser regularmente inscrito, óbvio, senão não seria corretor, no conselho ao qual ele pertença, no nosso caso, Cresce São Paulo, com registro de, no mínimo, 5 anos no exercício da profissão, e que vai ser aferido através de uma certidão emitida pelo próprio conselho. Para fazer essa habilitação, o corretor deverá fazer, então, uma apresentação através de uma petição em qualquer uma destas varas que eu citei, em qualquer um dos foros regionais ou do Foro Central aqui de São Paulo. Porque assim estará cadastrado lá aquele profissional, e quando houver a necessidade, o juiz já terá ali acesso às informações do corretor, que já se dispôs a prestar esse serviço para o juiz como tarefeiro. Então, independentemente de haver a necessidade imediata, a sugestão que eu dou é que cada um dos profissionais que se enquadrarem nas condições que a gente está apresentando, possa fazer uma apresentação nas varas dos foros da região que ele atue, porque as ações, quando transcorrem naquele determinado fórum, dizem respeito normalmente a um envolvido naquela região. E aí, então, isso vai se fazer como? Através de uma petição dirigida ao diretor da vara, acompanhado de um breve currículo, desta certidão emitida pelo Conselho de Classe, no caso o nosso Cresce, e dessa certidão que está dita ali, que é de distribuição civil, criminal e trabalhista, na Justiça Federal e Estadual. Muito bem. Nomeado, estando lá cadastrado na vara, o juiz, então, como eu disse, ou uma das partes, pode solicitar a indicação de um profissional corretor. Feito isto, ele vai receber uma comunicação, seja por telefone ou por escrito, daquela vara, e vai saber que ele tem, então, está sendo nomeado para vender aquele imóvel, para trabalhar a alienação daquele imóvel. E ele, então, vai tomar ciência, e a partir daí ele vai começar a se relacionar diretamente com o juiz que o nomeou, ou o juiz responsável por aquela ação que ele tenha sido indicado por uma das partes. Como? Sim. Então, aí, tomando ciência dessas informações, ele vai dar vistas no processo. Eu abro um parênteses aqui, porque quando eu fui nomeado pela primeira vez, há 4 anos atrás, eu não tinha a menor experiência disso. Na época, fui até acompanhado do nosso colega Souza, lá no Fórum do Jabaquara. E lá me apresentei ao juiz, e o juiz disse: o senhor está sendo nomeado para fazer a venda de um imóvel. Eu, tanto quanto o senhor, não conheço, não tenho experiência alguma nessa matéria. Então, nós juntos vamos exercitar essa tarefa, e o senhor pode vir despachar comigo em todas as vezes, me ensinando, inclusive, a fazer breves petições, o linguajar que deve ser usado. Então, com isso, eu quero dizer que depois, no final, eu vou deixar meu e-mail, meu telefone, e aqueles que se interessarem, eu vou preparar um kit com todos os passos e mandar os modelos para quem quiser fazer as suas inscrições nesta modalidade. Muito bem. Então, feito isso, você vai tomar ciência de todo o conteúdo do processo, vai verificar lá no processo que, em algum momento, um profissional
de confiança do juiz, que normalmente é um engenheiro, atualmente é difícil ainda ter corretores fazendo avaliação, que é um engenheiro que faz avaliação de valor de mercado. Ele apresenta um laudo e fica inserido no processo, com todas as informações, cópia de IPTU, cópia da matrícula. E aí, com esses dados, você vai, então, pedir ao juiz, num primeiro momento, que faça a determinação de datas para você visitar o imóvel, como a gente costuma fazer quando alguém nos chama, na área privada, fazer as fotos, seja ele vazio ou com pessoas dentro. A diferença da área privada é que eu pego o telefone, ligo para o proprietário, e ele, estando no imóvel, ele marca dia e horário, ou disponibiliza a chave se o imóvel estiver vazio. No judiciário, tem esse passo. Tudo que tem que se fazer é através de uma petição. Então, ciente das informações do imóvel, você vai querer conhecê-lo fisicamente, até para poder oferecê-lo aos seus possíveis clientes, candidatos, como também fazer as imagens do imóvel. E isso tudo autorizado por aquele juiz. Abre-se aí outro parênteses para mostrar uma das primeiras vantagens que é de se trabalhar na alienação por iniciativa particular no judiciário. Porque quando o juiz nomeia um de nós para ser o corretor, para exercer, para fazer essa tarefa, ele está, de uma certa forma, outorgando um termo de exclusividade. Você, por nomeação, vai poder desenvolver por um prazo determinado aquela tarefa. Você poderá fazer, sim, parcerias com outros profissionais, mas o juiz só recebe a você. É com ele que você vai se relacionar. Como é uma coisa, uma atividade muito específica, então essa relação com o juiz se torna muito próximo. Normalmente os advogados sabem, quando você despacha hoje eletronicamente, você faz a petição, envia por caminho eletrônico e tudo vai se caminhando. Mas, neste caso, não. Você pode despachar, você ajusta isso com os juízes, e eu tive a oportunidade de atuar em várias varas, e todos adotaram o mesmo sistema. Ou seja, toda vez que eu tinha algo a tratar, ou a marcar, ou a agendar, ou a postular, sempre eu despachava com o juiz, ele lia de imediato aquela petição, e depois já despachava ali para vir concluído o processo, para ele deliberar a respeito, se fosse alguma coisa mais complicada. Muito bem. Então, está lá o prazo, como eu disse, que o juiz vai determinar algumas condições básicas, que é o do prazo que você vai ter para executar aquilo, o preço mínimo. O que é o preço mínimo? Quando eu disse que no processo nós vamos encontrar aquela avaliação feita por um perito anteriormente, é aquele valor inicialmente que vai ser determinado normalmente pelo juiz para vender. Aí está a segunda vantagem. Eu atuei em processos que já tramitavam há 5, 8, 12 anos. E a avaliação já tinha sido feita há alguns anos. Este valor de avaliação depois é corrigido mensalmente por uma tabela do judiciário que não reflete a realidade de valor de mercado. Muito bem. Então, normalmente, os imóveis para os quais eu fui nomeado, os valores sempre eram muito aquém do valor real de mercado. Portanto, nas 14 alienações para as quais eu fui nomeado nesse tempo, todas elas eu tive êxito, 100%, em virtude do preço ser muito atrativo, porque eles normalmente estão defasados. E isso não se discute. Muito bem. Essa forma de determinado isso, é determinado também o valor da comissão, que, no caso dessa modalidade, independentemente do nosso regulamento, do nosso CRESSE, ter a norma de 6% como mínimo, a lei aí determinou um percentual de 5%, e a gente se submete a isso sem discussão. Essa comissão será paga pela pessoa que adquire o imóvel.
Muito bem. Nesses termos que vai ser tratado, você vai, então, elaborar um documento que chama-se edital. Então, você entrou no processo, tomou ciência de onde é o imóvel, você tem o direito, como perito corretor, de fazer carga desse processo, descer normalmente no térreo do prédio, fazer cópia de todos os documentos que você queira, ou apenas fotografar, para ter um dossiê no seu escritório. Então, aí você vai fazer um edital, vai preparar a forma como você vai divulgar essa alienação. Claro que, como é um imóvel que tem um valor abaixo do preço do mercado, a gente, via de regra, sempre tem na sua carteira as diversas pessoas, clientes, que são investidores. Então, eles sempre são atrativos para esse tipo de cliente também. Porque pode ser um imóvel que a pessoa queira, inclusive, para uso próprio. Mas, normalmente, os imóveis vindo nessa categoria são imóveis que estão sempre com um preço abaixo. Além disso, a forma que pode ser pago. O imóvel só pode ser adquirido com recursos próprios. Não há possibilidade de se utilizar qualquer tipo de financiamento ou recursos que não seja o seu próprio. Embora seja possível, seja determinado que o pagamento pode ser a prazo, em todas essas alienações eu não tive uma situação que o pagamento não tenha sido à vista. Até pela condição de mercado e a pessoa querer realizar lucro logo. Porque o imóvel igualmente não será liberado ao arrematante, ao alienante, até o momento em que ele terminar de pagar. Então, deixa de ser interessante se não for à vista. Muito bem. Como que a pessoa vai fazer para ver o imóvel? Nesse mesmo edital, vai constar que você, corretor, através do telefone, do e-mail tal, irá acatar qualquer solicitação de visita e elaboração de uma proposta, como na área privada. Você vai preencher uma proposta normal, vai protocolar uma para aquele que está propondo a aquisição e vai levar para o juiz 3 vias, deixando 2 lá, e uma fica com você para o seu protocolo. E o juiz tem um prazo razoavelmente curto para se manifestar. Normalmente, 3 dias corridos simples, que no judiciário vai equivaler a quase 10, não é isso? Mais ou menos isso. Eu tive que me acostumar com isso. Esse é o único aspecto menos favorável, é que aquilo que a gente costuma tratar, olha, já estou com uma proposta assinada, o senhor quer fazer a sua... No judiciário, você tem que sujeitar esses prazos legais. Como tudo é tratado por escrito, tem que ser publicado no Diário de Justiça e as partes têm o tempo, cada uma o seu tempo, de poder se manifestar a respeito. Mas a palavra final sempre é do juiz. Então, com relação ao preço, é bom enfatizar que, mesmo o juiz determinando um valor que seja aquele da avaliação como preço mínimo, cabe ainda uma oferta de até 60% ou mais, ou seja, 40% do valor de desconto para comprar o imóvel, que não é considerado vil. Daí mais um aspecto de vantagem dessa modalidade no judiciário. Muito bem. Existem algumas condições que podem ser considerado nula. Antes, havendo o comprador e ele pagando o preço, eu levei a proposta para o juiz, protocolei, as partes se manifestaram e houve concordância. O juiz normalmente dá de 2 a 3 dias para ele pagar o preço. Esse preço é pago depositando-se numa conta que é somente movimentada pelo juiz. Pagou-se o preço, é feito o termo de alienação. É um primeiro documento em que são chamados as partes litigantes ou seus responsáveis legais e aquele rematante e o próprio juiz, para formalizar aquele depósito que já foi anteriormente feito. Assinado esse documento, a parte, através de você, corretor, e aí cabe uma assessoria que você pode dar e cobrar um outro valor para fazer o que eu vou dizer agora, que é de extrair do processo algumas peças
que vão constituir a carta de alienação. Então, ao invés do pessoal do cartório preparar essas peças, é você que, através de um roteiro, vai escolher no processo a matrícula, a petição inicial, que diz do que se tratava a ação, o termo de avaliação com o valor final, a configuração dele, uma cópia da matrícula e do IPTU, se tiver. Junta tudo isso e, através de uma petição, informa ao juiz que esses documentos já estão juntados. O juiz, então, manda emitir a carta de alienação, que é o documento que vai formalizar a venda. Ele tem o valor de uma escritura. Então, esse documento é emitido pelo cartório com a assinatura do juiz e é avisado, informado quando ele está pronto. Retirado esse documento, o corretor ou o adquirente, se tiver assessoria para isso, vai emitir, como numa venda normal, a guia de TBI, que se faz através do site da prefeitura facilmente, paga-se, anexa essa carta de alienação, que é um documento composto de 10, 12 páginas, e é dado entrada no cartório de registro de imóvel. Lembrem-se que a pessoa pagou o imóvel, no nosso exemplo à vista, o dinheiro está sob a guarda do juiz, e nada vai acontecer com esse dinheiro até que a gente termine todo o processo. Muito bem, demos entrada no cartório de registro de imóveis, vai com o mandado do juiz para mandar registrar, e voltando do cartório com a matrícula registrada em nome do adquirente, nós vamos então levar para o juiz e informar que está registrado no nome daquele arrematante, daquele comprador. Ato contínuo, confirmado isso, a outra vantagem que tem é que o juiz emite a pessoa na posse. Até então não foi mexido no dinheiro e não se tratou da entrega das chaves e emissão na posse. Se o imóvel estiver vazio, ele manda se entregar as chaves através do oficial de justiça àquela pessoa que comprou. E o dinheiro continua lá. Se tiver pessoas morando no imóvel, o juiz dá um prazo não inferior a 15 dias e avisa de antemão que a pessoa, se não desocupar o imóvel nesse prazo, ele já determina o uso de força policial e aquele que fica responsável pelos móveis e objetos que tiver nela, é o depositário. Isso mesmo, obrigado. E, naquele prazo, se o imóvel não for desocupado, no dia, o oficial de justiça já está autorizado, ele chama a força policial, que em nenhum dos casos que eu atuei foi necessário, e desocupa o imóvel e faz a entrega das chaves. Nesse ato, o oficial de justiça emite um documento e comunica ao juiz que é a pessoa que pagou, está emitido na posse do imóvel, recebeu as chaves do imóvel livre de coisas e pessoas. Aí, então, o juiz começa a tratar de usar e movimentar aquela quantia para pagar aquele credor que gerou a ação em que se penhorou o imóvel e outros débitos. Então, quando você teve acesso ao processo por ter sido nomeado, você, certamente, como bom profissional corretor que é, você vai fazer pesquisas prévias com relação ao imóvel. Se ele for em condomínio, buscar saber na administradora se ele tem algum débito condominial e na prefeitura se ele tem débitos de IPTU ou de outra ordem, taxa do lixo ou o que seja. Se você encontrar isso naquela oportunidade, a hora que você informa ao juiz, através do edital que você vai emitir, com todas as informações, você também diz que encontrou débitos no valor do que seja. Todos esses débitos, o juiz, via de regra, vai determinar que seja pago com os recursos oferidos na venda do imóvel. Então, o imóvel foi vendido por 200, o débito inicial daquela ação está na casa de 100, e aí tinha débito de condomínio de 10 e de IPTU de 30. Paga-se tudo isso e depois é que se libera eventual saldo remanescente para o anterior proprietário, que era réu na ação.
Então, no edital, além de todas as informações do imóvel, por exemplo, neste caso aqui é uma unidade autônoma lá no Mirante do Vale, se coloca também o débito de IPTU naquela época, que vai sendo atualizado mensalmente, débitos de ações que têm outras relacionadas ao imóvel. E aí, quando você apresenta isso no fórum, é colocado no próprio mural da vara respectiva e também no Diário de Justiça é publicado. Cabe ao corretor a obrigação de tornar público esse edital. Pode ser, sem custo algum, que você coloque no seu próprio site. Insira ele no seu site, divulgue nos meios e portais imobiliários e comprove isso para o juiz, basta, não há necessidade de inserir num jornal impresso. Muito bem. Não vão se harmonizando as propostas com as condições fixadas pelo juiz para a efetivação da alienação, a questão será submetida à apreciação judicial, porque pode ser que no prazo que você tenha tido para exercer a alienação, você não tenha tido nenhum cliente que pagasse qualquer valor para ser apresentado ao juiz. Claro que, então, o juiz poderá decidir também a seu pedido de pedir uma prorrogação, se você entender que o imóvel é interessante para isso, ou dizer que no prazo fixado você, embora tenha colocado todos os esforços, você não tenha conseguido êxito. Ele pode optar por outra situação, que hoje não está explícito, mas nessa modificação que vai ocorrer a partir do dia 1º de janeiro de 2016, vai ocorrer. Ou seja, a parte, além de poder indicar ou aceitar a nomeação de um corretor, ele poderá nomear também um leiloeiro da sua confiança. É isso, né, Wagner? E esse leiloeiro poderá exercer essa função usando os meios eletrônicos, que também são bastante céleres. E a outra modificação é que você, para ser, como eu disse lá no início, tem que ter 5 anos de registro no Conselho, e a partir do dia 1º de janeiro de 2016, apenas 3 anos. Então, qualquer profissional que se habilite durante esse final de 2015 tem que ser com 5 anos de atividade. Muito bem. Quando eu falei do termo de alienação, eu não sei se fica muito legível, mas é aquele documento, então, que assina a parte exequente, o executado, se estiver presente, não é obrigatório, porque isso é uma formalidade para dizer que se tornou público a formalização da venda, da alienação por iniciativa particular, que é a venda, do adquirente, que no caso aqui era uma empresa, e do próprio juiz, no caso. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Bom. Então, como eu disse, você vai levar a carta para registrar e, passado aquele tempo, você vai, então, comprovar o registro. Os cartórios de registro normalmente não discutem o pedido de registro dessas casas, porque é um mandado judicial assinado por um juiz. E quando existe alguma observação que tenha sido esquecido de se mencionar na carta, algum dado que esteja incompatível, que volte com a exigência do cartório, o título tem que ser devolvido para o cartório e informado ao juiz quais são as exigências, e ele manda, então, o cartório cumprir o que for necessário. É isso. E aí é feito, no final, aquilo que eu falei, que é a carta de alienação, que junta todos os documentos daquele processo e que reúne, então, as condições para que o imóvel seja registrado no nome daquele adquirente. Não se pode adquirir o imóvel a não ser que seja com recursos próprios. Isso é um aspecto não tão vantajoso. Não se pode utilizar, porque, como o bem está penhorado, não há como se fazer qualquer tipo de financiamento, ou carta de crédito, ou consórcio. O Gebrim está perguntando se o imóvel pode ser adquirido por mais de uma pessoa. Pode. Pode ser um consórcio de pessoas ou de empresa e tudo mais, não há problema nenhum, desde que se qualifique. Quando a gente leva a proposta para o juiz,
já vai atrelada a ela a cópia da RG, CPF, certidão de casamento e comprovante de endereço. Se for empresa, contrato social, cartão do CNPJ, contrato de consolidação e os documentos pessoais do representante legal, que vai assinar pela empresa. É isso. O colega está perguntando qual é o tempo que demanda entre eu pedir uma visita no imóvel e o juiz despachar a respeito. Pela experiência tirada nesse tempo de atuação, o próprio juiz falou: senhor Douglas, conhecendo o imóvel, a localização, já me faça uma petição com várias datas e horários, ao longo de 2 ou ao longo dos 4 meses, dos 3 meses que for a nomeação. E aí o senhor já fica de antemão sabedor daquilo que eu vou autorizar, aquele que mora no imóvel tem a chave do imóvel igualmente, e o senhor, ao receber um chamado de algum interessado, o senhor já vê em qual dia dá para encaixar a pessoa. A data é... Isso, a data, pela experiência desses anos lá, o juiz sugeriu que o profissional determinasse quais seriam as datas e horários. Então, eu escolhi as datas dentro do prazo, que normalmente é de 4 meses para se executar essa alienação, e eu escolhia algumas datas e, no mesmo dia, horários diferentes, das 9 às 11, das 15 às 17. E ele aí manda notificar o representante, o advogado, ou aquele que é o executado, de que ele tem que cumprir isso. Aconteceu uma vez, 2 vezes, de eu chegar no imóvel e a pessoa não me deixar entrar. É possível? Pode ocorrer. Pode ocorrer. Eu fui, voltei ao fórum, fiz uma petição, disse, eu marquei, fui com o cliente, o proprietário não deixou. O juiz, eu fui despachar direto com o juiz, porque aí é mais rápido. Ele, de pronto, já pediu o processo e determinou o seguinte: se ele não deixasse eu voltar e entrar no imóvel naquela outra dia seguinte, que ele emitiria na posse o autor do imóvel e tiraria a pessoa de dentro do imóvel, para que facilitasse o trabalho do corretor. Mais uma pergunta. Com relação aos tributos, você falou que a parte que vai caber ao quem foi executado vai se tirar o dinheiro e pagar os tributos. Por exemplo, você deve IPTU, vai ter o dinheiro do IPTU. Sim. Se você deve condomínio, vai ter o dinheiro do condomínio. Ocorre o seguinte: quando você faz um pagamento de um tributo, imposto, por exemplo, então, de que forma que você vai obter o documento da prefeitura comprovando que você pagou imposto, para lá na frente você não ter outra... Então, eu, como sempre tive o hábito de querer me antecipar às situações, eu vou na prefeitura, enquanto tarefeiro do juiz, pego um documento que emitido pela prefeitura, que tem validade, seja em qual dia ele for emitido no mês, ele tem validade até o último dia do mês. E junto nos autos e aviso o juiz, esse documento vale até tal dia, para que ele possa, então, tendo ciência disso, deliberar a liberação do quantum para eu pagar dentro do prazo de validade. Quer dizer, na verdade, quem paga é você como tarifeiro ou é o juiz que manda pagar e você tem... Na verdade, ele mandou pagar aquela pessoa que alienou, que recebeu o imóvel, que comprou o imóvel, e eu fiz essa função para quem comprou como profissional da área, só isso. Entendido. Okay, eu acho que quanto mais a gente puder dar de assessoria para os nossos clientes durante o processo de venda, inclusive depois da aquisição, é sempre salutar, e a gente vai deixar uma marca no nosso cliente, porque parece que não é essa a prática no mercado. Por favor, você disse que o edital pode ser publicado no site do próprio corretor. Ou em portais. Então, houve modificação no CPC com relação à exigência da publicação em 3 jornais de grande circulação? Sim, para essa modalidade não está explícito dessa forma. Você tem que tornar público a expropriação do bem e diz pelos meios públicos. E aí você vai usar... Mas o CPC é claro que diz que você tem que publicar em 3 jornais de grande circulação.
se o senhor visualizar na apresentação, não tem em nenhum momento determinação de que seja em 3 jornais. Em nenhum momento tem essa determinação para essa modalidade. Por isso que eu perguntei se a lei mudou. Como eu não conhecia o Código Civil antes, eu sei que para essa modalidade não existe. Pois não, olha lá, Renzo. Obrigado pela sua pergunta. A situação do adquirente só conseguir o imóvel após a quitação do mesmo, no caso dele querer pagar em algumas parcelas, como isso se dá? E quem determina o preço tem juros ou não? Não. Não. Você vai... Quando a gente apresenta a proposta ao juiz, na proposta vai estar incluso que é o imóvel do jeito, na forma como vistoriado, livre de qualquer dívida ou dúvida, a não ser aquela objeto da ação. E que tudo aquilo não... Você só compra se for nessa condição, e o preço, se for de R$100 mil, você quer pagar em 5 parcelas de 20. O que vai ser apreciado é aquilo que você propôs, não vai se discutir correção nem nada. Não se aplica a correção. Você só vai ter direito, então, a receber o imóvel no final. Parece óbvio, mas não tem outra condição. A única maneira de você parcelar é através de parcelamento próprio. Porque você não... Por razões óbvias, você não vai ter documento que garanta o banco, o agente, ou o consórcio. Exatamente, exatamente. Que mais? No cartório, quando é o primeiro imóvel, normalmente você tem um desconto em São Paulo. Isso também procede? Isso. Isso não envolve a nossa atividade. Isso é a tua relação com o cartório. Você vai comprovar, você vai assinar uma declaração que já é pré-elaborada no cartório de que você está comprando e é responsável civil e criminalmente por essa declaração. Na verdade, esse desconto que ela fala só se aplica para imóvel adquirido pelo sistema financeiro da habitação. Perfeito. Tanto na prefeitura, que o tributo você tem um desconto ainda que pequeno, mas você Na proporção. tem também um desconto hoje no registro de imóvel que importa em 50% do valor. Calculado sobre o valor que você tomar como emprestado. Isso mesmo. No caso, antes de ter Oi. efetuado os 100% do pagamento, eu, como comprador, eu já posso morar no imóvel? Já Não. posso só Não, após os 100% do pagamento? Como que é seu nome? Ricardo. Ricardo, então, é o que nós acabamos de explicar. Você só tem acesso ao imóvel depois de pagar o preço integralmente. E é bom observar o seguinte, nós fizemos a proposta, encontrei o cliente comprador, aviso o juiz através de uma petição apresentando a proposta que a gente está acostumado a fazer, assinada e com a qualificação do comprador. Estes prazos que nós falamos no judiciário é a única coisa que a gente vai ter que exercitar um princípio muito interessante, que é o da paciência, porque não é na mesma velocidade na área privada. O juiz vai acatar a nossa proposta, vai pôr para apreciação das partes, depois volta para ele e ele se manifesta. A hora que ele se manifesta, vai ter que também ter o tempo de publicação no Diário do Justiça. Não é só os 3 dias, é mais aquele tempo de publicação. Quanto é, Wagner? Se ele dá um despacho de 3 dias, mas, na verdade, esses 3... mais 5. É isso. Então, no caso, se o imóvel for parcelado em 12 vezes, eu só vou poder morar nesse imóvel após 12 meses? Bem mais depois de 12 meses. Depois que você terminar de pagar, é feito a carta de alienação, vai levar para registrar 12 dias úteis, vai voltar, vai fazer uma petição para o juiz, vai comunicar que está registrado no seu nome e ele vai deliberar o tempo que a pessoa tem para entregar as chaves do imóvel desocupado ou desocupar o imóvel se ele estiver dentro. Então, em média, o que ocorre é que você, ao fazer a proposta e o juiz aceitá-la, você vai depositar o dinheiro naquela conta que o juiz vai estar gerindo, intocável, em média 60 dias, no mínimo, para você ter acesso ao imóvel, se pago à vista. Isso, depois do depósito. Isso, não, do depósito.
Entre ele depositar e passar todos esses passos, até o juiz falar, tal dia o senhor vai receber as chaves do imóvel e o senhor emitido na posse, poderá passar 60, 70 dias. Em média, hein? Porque no judiciário não dá para precisar dar prazo. A gente é um bom exercício, viu, pessoal, de paciência. Que mais? Pois não. Douglas. Sim. Osiel está falando? Osiel. Depois de todo esse processo, aos corretores que fez esse processo de alienação, que ele está autorizado, para divulgação, pode ser em todos, através da mídia, em qualquer sistema? Qualquer sistema. Eu posso dizer para vocês que eu tinha que publicar por uma questão legal, mas quando eu tomava conhecimento, quando eu era nomeado, ia dar vista no processo, colher as informações iniciais, eu já estava vendo para qual cliente aquele imóvel já ia servir, ou para quais clientes eu podia oferecer. Você tem uma carteira de clientes investidores, é fácil isso, não é? Então, eu tinha que publicar sim, porque isso poderia lá na frente ser contestado, e a única maneira que se pode não se conseguir levar a cabo esta alienação é que aquele réu, aquele executado, tem o direito de purgar a mora, não é isso, Wagner? Ou seja, chegou um caso que eu fui lá, fiz a apresentação do imóvel, fiz a proposta, o juiz colocou para apreciação, foi aprovado, depositamos o dinheiro, aí a pessoa foi lá e pagou a dívida. Ele viu que daquilo ali, porque a alienação tem se mostrado muito eficiente, porque processos de 8, 10, 12 anos, em 30, 40 dias, eu sempre arrumei uma pessoa, e isso vai acontecer com todos os outros colegas que assim quiserem. E aí a pessoa vê que não tem, aconselhado pelo seu advogado, não tem saída, o único jeito é pagar a dívida. Aí o que aconteceu nas duas vezes? A pessoa foi lá e pagou. E o despacho do juiz foi mais ou menos assim. Tá bom, o senhor vai pagar, está no seu direito. Mas o corretor fez todo o trabalho dele. O senhor paga a corretagem também. E se não pagar em 24 horas, eu aceito a proposta. Então, você já está direto com... É bom tratar com esse representante, entre aspas, do proprietário, porque ele delibera e resolve tudo. Então, a gente já tem essa prerrogativa, ele já sabe como é que anda o mercado, ele reconhece o seu trabalho, porque você é um profissional de confiança do juiz. Obrigado. Oi. Quem está com o microfone? Pois não. Uma pergunta um pouco interesseira, mas eu acho que Como é o válida. seu nome? José Catarinacho. José, nesse período todo, nessa andança toda, que hora que a gente recebe o nosso honorário? A rigor, quando ele deposita o valor proposto e aceito pelo juiz, nesse instante ele tem que lhe pagar a comissão. Então, quando você leva para conhecimento do juiz, na proposta está escrito que estou propondo o valor de tal e a comissão do corretor de imóveis pagarei quando do depósito da quantia em conta judicial indicada. O juiz, quando despacha, vendo isso, já fala, então, autoriza o depósito e pagamento ao corretor simultaneamente. É nessa hora. E aconteceu, então, de eu ter recebido, aí quando a pessoa pagou, devolveu o dinheiro para aquela pessoa que era o proponente comprador, porque a pessoa purgou a mora, quitou a dívida dele. Mas o juiz sempre respeitou o meu trabalho como corretor. Roberto, de novo. Roberto. Só uma curiosidade agora. Essa situação de purgar que você comentou, Douglas? É isso mesmo, né, Fábio? Tá certo. Esse purgar, o que era réu citado e foi lá e embolsou o que era dele, né? Quis reembolsar o que era dele. Há algum desconto por conta disso ou que foi realmente deliberado? Nada mais. Como assim desconto? Por exemplo, foi X a pagar. A dívida. Foi a leilão, isso. O imóvel foi à venda por 140 mil. Isso. E ele tinha de dívida 40. Sim. E ele foi lá e pagou os 40 para o credor. Integral, não tem desconto nenhum. Não, não tem razão para ter, né?
Oi, boa noite. É Celso, meu nome. Celso, prazer. Só de curiosidade, tudo bom? Aliás, parabéns aí pela palestra. Muito obrigado. O Cresce permite de 6% a 8% a título de comissão. Verdade. Quem estipula esse valor? Se é 6, 7 ou 8? É o juiz ou o próprio corretor vai estipular esse valor? Não. No caso da alienação, a lei, o artigo já trata que é de 5%. Já é definido na própria lei, naquele artigo 685, que a remuneração do corretor é de, no máximo, 5%. E, por ser uma determinação legal do judiciário, não há conflito com a nossa tabela de honorários estabelecida pelo nosso conselho, quando diz que o mínimo é 6%. Nesse caso, eu vim até consultar quando foi a primeira vez, eu falei, doutor Paulo Scherer, olha o que está acontecendo. Ele falou, Douglas, isso você tem que respeitar. Boa noite, é Makoto. Makoto. Makoto, corretor. Pois não, Makoto. No caso assim, do juiz, ele procurar um corretor para fazer essa alienação, e se ele perceber que está demandando, ele pode escolher o leiloeiro, aí trabalharia... Aí, sim. Aí o leiloeiro trabalharia paralelamente ao corretor? Não. Você exclui o juiz, já aconteceu comigo, quando passa um tempo, vamos dizer, normalmente eu fui nomeado com um prazo de 120 dias, 4 meses, que eu não havia manifestação minha nenhuma no processo, nem se estava ruim o mercado ou não, o juiz dava um despacho de iniciativa dele mesmo, consulte o nobre corretor sobre o andamento da alienação. Nas 2 vezes, então, eu fiz um relatório, naquelas ocasiões, de como estava o mercado, era ano de Copa, nós sabemos que naquele ano o mercado foi, para nós, bastante sofrível, e justifiquei o atraso ou não encontrar pessoas para adquirir o imóvel. Foi isso. Pois não. Quem mais? Wagner, alguma coisa que faltou? Exato. Então, na iniciativa, nessa modalidade, existe a condição, como eu citei no começo, e talvez não tenha ficado claro, de que o próprio executado, o exequente, pode levar a cabo a alienação. Eu não paguei meu condomínio, a massa condominial entrou com uma ação, penhorou meu apartamento, e eu, então, resolvo eu mesmo achar um comprador para o meu imóvel. Ou eu, executado, indicar um corretor para que seja nomeado, da minha confiança. Mas o que eu sugiro, pela experiência que eu tive nesse tempo, é que, na primeira vez, o juiz pediu a indicação de uma lista de corretores. E ele pensou por acaso era o meu nome, isso há 4 anos atrás. Mas o que eu fiz, e depois ele me indicou para outros juízes de outra vara, certamente por ter gostado da minha forma de trabalhar. Então, no próprio Fórum Jabaquara, eu trabalhei na primeira, na terceira, na quarta com o Dr. Marco, que foi com quem eu iniciei, e na segunda. E depois, as pessoas, advogados que atuavam no Fórum Jabaquara, vendo, não sei como é que acessa essa informação, olha, eu vi que o senhor trabalhou o senhor não quer, eu posso indicar o senhor? Aí me indicou numa vara do Foro Central, mas não sei como acontece isso. O que eu recomendo, pela experiência, é que isso é tão fácil. Eu extraio aquelas certidões, preparo o meu currículo, que já deve ser breve, tiro a certidão aqui no Cresce e vou em cada uma das varas. Por exemplo, a minha área de atuação é mais Zona Sul, então, Jabaquara, Fórum do Santo Amaro, na Zona Oeste eu também atuo, e vou nas varas e entrego lá para o diretor do cartório com uma cópia protocolada. Fica lá os meus dados. Quando tem uma necessidade, o juiz vai buscar. Se já tem, ele não tem que buscar recomendação, você já está lá. E se você for avaliador imobiliário, no nosso caso cadastrado no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, do CONFES, você inclui no seu currículo também que você é avaliador. Existe uma certa resistência ainda do juiz, pelo que eu andei perguntando. Eu falei, olha, eu também faço isso, eu já tenho meu engenheiro avaliador, já tem tradição com alguns profissionais, porque você vai ser um profissional de confiança do juiz. Então,
E é uma beleza, né? E a documentação é sempre limpa, né? Por mais problema que esse imóvel tenha se carregado ao longo do tempo, a partir da hora que você compra, deixando claro na proposta que você está comprando um imóvel livre de qualquer dívida ou dúvida a partir dali, tudo que tem para trás, os credores vão ter que buscar com aquele antigo proprietário. Ele está perguntando se alguma das partes pode recusar. Então, quando eu disse que eu apresento, o juiz fala, as partes para se manifestarem. Ele pode dizer que aquele preço não é bom para ele. E se ele não tiver um argumento com base, o juiz ignora e fala, não, eu considero o preço não vil. Já aconteceu isso. Pode. É prerrogativa dele, pode. Pode. Se ele tiver motivo, ele tem que dar um motivo para o juiz. Pode. Mas se ele não tiver o dele, não tiver motivo para recusar, o juiz certamente não vai aceitar. Isso. Se o corretor for um desafeto pessoal daquele executado, pode acontecer. Coincidência. Né? Tudo bem, pessoal? Há uma dúvida. Hoje em dia o mercado trabalha com alienação fiduciária. Isso. Que é uma maneira de você executar a dívida mais rapidamente, não é isso, Wagner? Certo, mas então um imóvel está numa situação de alienação, com a Caixa, por exemplo, hoje ela aliena. Então isso não vai acontecer mais da hipoteca? Não, vai. Ele só substitui o modo de fazer o gravame pela contração. Ao você contratar um financiamento, o banco faz, então, essa alienação fiduciária, que não é uma hipoteca. Mas, se você dever, e esse imóvel foi indicado para penhora, e o juiz entender que sim, vai gravar uma penhora em relação àquela dívida que ele tem, independentemente da alienação fiduciária, que só está substituindo a figura da hipoteca. Só uma... Isso, e a forma que ser mais célere para executar. Isso, para o banco receber mais rápido. É isso. Mas para ir para leilão, só uma dúvida matemática que todo mundo tem. O imóvel de 1 milhão, eu comprei com alienação fiduciária. Você vai pagar 1 milhão mais 50 mil para o corretor. Certo, mas vamos supor que eu paguei em 10 parcelas, faltou a última de 100 mil. Eu fiquei devendo 100 mil. É verdade que 15 dias depois o imóvel vai para leilão? Ou seja, um mês, não sei. Eu fiquei devendo 100 mil. Isso depende um pouco. Cada caso é um caso, porque vai depender... Se isso está em trâmite no judiciário, é o juiz que vai determinar esses prazos. Mas é rápido. Se eu devo, faltou a última parcela de 100 mil, passou um mês ou dois, esse imóvel pode ir para leilão. Então. Vai da forma como a pessoa conduzir. A dívida pela alienação, isso. Que é outro tema. É outro... Ah, tá. Então é isso, meus amigos. Eu agradeci a tantas pessoas no início e eu queria terminar fazendo 2 agradecimentos. Uma ao Dr. Marco Antônio Boto Muscari, que foi, há 4 anos atrás, quem teve a forma gentil de me receber e de me ensinar tudo que eu aprendi até agora. Se alguma coisa que eu disse está fora, é minha. O que tiver certo veio dele, que é quem me ensinou. E a vocês por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje. Sem vocês, isso não teria sido possível. Obrigado. Uma salva de palmas. Obrigado, Douglas.